Oi, gente! Estou aqui para apresentar mais um conteúdo para vocês, para a galera do sexto ano. Hoje nós vamos falar de um assunto que constantemente a gente escuta, que está muito relacionado com a questão de uma palavrinha que vocês devem ouvir falar bastante, que é sobre sustentabilidade. E mais para frente, durante a aula, eu vou definir com calma esse conceito para vocês. O que é sustentabilidade entra no assunto que a gente vai discutir? Nós vamos falar sobre materiais. Quais materiais? Diversos materiais que que a gente convive. Diversos tipos, né, desses materiais. E esses materiais, eles estão relacionados para eles chegarem até a gente. Eu não sei se vocês se recordam, lá no começo do ano, nós trabalhamos com um ciclo de vida de alguns materiais. Na verdade, a gente não detalhou lá atrás quais eram os materiais, mas a gente viu cadeia produtiva. E quando a gente estudou cadeia produtiva, ou mesmo vocês que não tenham trabalhado, algum outro aluno que esteja assistindo essa videoaula, que não tenha trabalhado esse conteúdo diretamente comigo, quando viu cadeia produtiva, compreendeu que o produto em si, quando ele chega pra gente, ele passa por diversas etapas. E essas etapas, elas envolvem, por exemplo, a questão de quando a gente extrai o produto, né, de quando a gente extrai esse recurso. Extrair esse recurso gera energia, gasta água, né? Então a gente já tem um impacto no ambiente em relação a isso. E esse produto também, ele vai ter que ser transportado. E essa distribuição dele, depois da fabricação, essa distribuição dele também envolve impactos. Por quê? Porque essa distribuição dele a gente tem que ter um caminho para ser percorrido, né? Seja ele qual for. E essa distribuição, por exemplo, se a gente pensar numa estrada, então a gente tem um asfalto, a gente teve um desmatamento para ser construída essa estrada, até que ele chega em seu destino final. E olha o quanto de coisa que aconteceu no meio disso, né? Então nós tivemos emissão de gases, resíduos que podem ter sido liberados pela água, e aí a gente deixa até alguns resíduos tóxicos e resíduos sólidos. Então isso aqui é um resumão sobre o ciclo de vida de qualquer material. E aí a gente vai compreender um pouquinho quais são esses materiais que a gente está falando, que fazem parte da nossa cadeia produtiva, e vamos compreender um pouquinho dos benefícios deles, mas também o que eles geram de impacto. Qual é o objetivo disso? Cada vez que a gente tiver um produto em nossas mãos, a gente tem que ter a consciência do caminho que esse produto fez até chegar na gente. E a consciência do uso que nós temos que ter sobre ele. Porque ele não veio parar na nossa mão de uma maneira simples, né? Impactos aconteceram até chegar a gente. Então a gente precisa sempre de uma consciência para lidar com isso. E o primeiro, esse aí, que domina o nosso mundo, são os plásticos. Olhem ao redor de vocês agora, rapidinho. Deem uma olhada quantos materiais ao redor de vocês são feitos à base de plástico. Os plásticos, eles têm origem, por exemplo, do petróleo. Hoje, né, diversos tipos de produção levam ao plástico. E o plástico, ele veio de uma forma de uma importância, ele passou a fazer parte da nossa vida de uma maneira que criou uma dependência muito, muito significativa. Então, diversos produtos fazem parte da nossa vida, né, com material plástico. Então, a gente tem, sem sombra de dúvida, um dos produtos que mais a gente tem contato. E o que acontece com isso? Ele ficou muito necessário, ele se faz muito necessário, né? Eu coloquei algumas imagens aqui de alguns exemplos. Então, para embalar alimento, então no nosso dia a dia, por exemplo, no material escolar, então a gente utiliza muito desse material. O problema disso é que os plásticos, o despejo do plástico é muito complicado. Eu poderia ter colocado para vocês até outras imagens. Se vocês fizerem agora uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar imagens, sabe, de chorar, sobre animais marinhos
sufocados, por exemplo, com plásticos, animais aquáticos que morrem em decorrência de encontrar com plásticos jogados na água. É muito triste. Então esse consumo é tão necessário, que eu não acho que é necessário, mas que se faz tão necessário para as pessoas, exagerado do plástico, as pessoas não têm consciência de onde descartar. E olha o que acontece. Olha essas imagens, a maneira absurda, a maneira criminosa que o plástico acaba sendo descartado no ambiente, né? E, por exemplo, o Brasil ele é descartado na grande maioria das vezes em lixões. E aí o que acontece? É descartado em lixão, a céu aberto, isso obriga as prefeituras a produzirem cada vez mais aterros, e assim vai indo. O que acontece? Isso é levado para os rios, isso é levado para os mares, né? Isso vai parar nos animais aquáticos, isso mata, isso destrói ecossistemas. Essas partículas, essas micropartículas de plástico contaminam solo, né? Isso contamina animais. A gente sabe que quando os países não fazem isso, tem países que incineram, queimam esse tipo de material. Isso emite gases poluentes. Resumindo, olha a loucura que é lidar com esse tipo de material. Então a gente tem que pensar muito na hora de consumir o plástico, mas pensar muito, muito, muito bem. Então se a gente está consumindo esse material, a gente tem que ficar com ele. Evitar ao máximo mandá-lo embora. Consumir um plástico, ele tem que ficar com a gente, porque não dá para ficar jogando isso fora a todo momento, tá? Um exemplo do que tem acontecido, eu não sei se vocês acompanharam, foi a campanha para exterminar o uso desses canudinhos aí, né? Eu não me recordo agora em números a quantidade de canudos que são encontrados por aí. Aí eu pergunto, qual é a necessidade que a gente tem de consumir esses canudinhos? Tem que fazer essa reflexão, gente. A gente precisa pensar sobre isso, porque essas imagens são muito, muito tristes, né? Então a gente precisa ter a consciência de quanto a gente joga isso, de quanto as pessoas poluem isso pro planeta, né? E isso não tem volta, tá? Como a gente pode solucionar? A gente precisa ter a prática, a gente precisa treinar essa cultura, né, de que nós somos responsáveis por essas ações. Vamos sempre conscientizar quem está do nosso lado. Se a gente tem a consciência, então vamos tentar treinar, né, com carinho quem está do nosso lado. Se a pessoa que está do nosso lado não tem essa consciência, vamos estimular que a pessoa que está ao nosso lado tenha consciência de onde tem que despejar esse material, né? Na verdade, o despejo, desculpe, a palavra não é despejar esse material, o despejo na coleta seletiva, o que eu quis dizer, né? Que seja de maneira correta, porque o despejo de maneira incorreta, o que acontece? Acaba sujando, contaminando, na verdade, todo o material, então dificulta o processo de reciclagem. Então, quando vai despejar, se despeja o plástico todo misturado com toda a matéria orgânica, com todo o resto, contamina tudo. E aí, quando vai para o centro de reciclagem, não consegue reciclar. Deu para entender? Então, a coleta seletiva é muito triste quando ela é feita de maneira ineficiente. E a gente vai para um monte de lugar e olha, chega nesses lugares, não tem, né? Os cestos de coleta seletiva, isso é muito triste. E a gente não consegue fazer a nossa parte. E a gente tem que tentar ao máximo fazer a nossa parte. Então, tá lá com material plástico, tá com uma garrafinha de água, vamos usar essa garrafinha de água até não acabar, até não ter mais condições. Não ficar jogando fora a todo momento, não há necessidade disso, né? Separa, tem que jogar fora, façam como eu, junte um monte, assim, você vai pegando das pessoas plástico e vai lá depois em um local específico, né? Se você não pode ir, peça para alguém levar para você e descarte no local correto, nesses ecopontos, que são esses locais que vão levar para reciclagem, né? Hoje tem esses caminhões que passam para já pegam o lixo que já está separado. É isso que eu pergunto para vocês. Vocês estão, né, a fim de se tornar, né, cidadãos que sejam transformadores? Porque não adianta eu fazer esse discurso todo sobre esses materiais se aí do lado vocês não estiverem dispostos a isso. O que é o termo sustentabilidade que eu falei para vocês? É quando a gente usa esses recursos, gente, esses recursos que o planeta fornece pra gente, tá bom? Tá aqui, ó, é nosso. Ele quer dizer, é nosso não, né? É do planeta, ele tá fornecendo pra gente. E a gente tá utilizando, só que tem que ser de uma maneira que a gente não comprometa as próximas gerações. Eu pergunto pra você, você tá fazendo isso? As pessoas ao nosso redor estão fazendo isso?
a gente precisa ter essa consciência, tá? E as ações que vocês têm são sustentáveis? Vamos pensar sobre isso. Madeira, né? Outro material que tá aí, né? Foi utilizado durante muito tempo de maneira completamente sem responsabilidade. Como eu tô sendo otimista. Mentira, durante muito tempo não. Ainda é, né? O desmatamento é uma prática, infelizmente, até hoje, que acontece principalmente no nosso país. É muito triste isso, né? Sem responsabilidade alguma. Na verdade, nem deveria mais acontecer, né? Mas enfim. A madeira ela tem diversas utilizações, né? E o que acontece? A taxa que se retira dela, né, essa retirada de árvores é muito maior do que a capacidade que se tem de se renovar, né? Então a natureza não consegue repor. Existe um termo que era utilizado lá desde o Brasil colônia, que era madeira de lei. O que era madeira de lei? Era um termo utilizado lá pelo Brasil colonial, onde colocava, né, uns tipos de madeira, por exemplo, mogno, cedro, e essas madeiras elas têm umas características físicas, né, de resistência muito significativas, e eles não queriam que essas madeiras fossem embora daqui, né, fossem levadas para outros países, então elas tinham como se fosse essa certificação de proteção. Isso não deu muito certo, né, na verdade até se tentou manter isso, tanto não deu muito certo que a gente vê como esse desmatamento continua até hoje. Não existe essa prática, infelizmente, de se preservar o que a gente tem de árvores. Se paga muito caro, né? Muita gente às vezes quer um móvel, por exemplo, eu coloquei essa imagem de uma estante aí de mogno. Tem muita gente que não respeita a certificação de madeira e compra de qualquer lugar, desde que seja madeira com tal nome, por tal característica, independente da prática que foi feita para ser retirada essa madeira. Isso é muito triste, né? E a gente não pode esquecer que o desmatamento leva a diversos problemas e que as pessoas não têm consciência, né? Falta de chuva, né? Pode levar a problemas no nosso equilíbrio climático, a diminuição dos recursos, problemas na disponibilidade de água. Então a pessoa tá lá quietinha na casinha dela, né? Utilizando lá daquele móvel bonito, sem ter noção da quantidade de impactos que, né, aquela madeira fornecida ali gerou. O que acontece hoje muito? Uma plantação de eucalipto. O eucalipto é um tipo de árvore e que é muito utilizado também, hoje até numa questão ambiental, para substituir desmatamento. E o eucalipto é uma árvore de crescimento muito rápido e está muito relacionado com isso aí que você está na mão, o papel, né, anotando essa videoaula. É a parte triste. O eucalipto ele é muito utilizado porque ele cresce muito rápido, porém vai pegando toda a água que está no ambiente, né? Isso leva até uma escassez de nutrientes e outros vegetais não conseguem crescer em volta. Então há também a questão do papelzinho aí que está na mão, né? Da reciclagem, da utilização com consciência desse recurso também, por conta dessa utilização em massa aí que se faz dessa plantação do plantio de eucalipto, ok? Metais, gente, né? Metais utilizados, a gente já falou até lá, por exemplo, na fundição. O metal é um tipo de material também que a gente utiliza na extração lá de jazidas. E metal faz parte da humanidade há muito tempo, né? Só que para ele ser utilizado, ele tem que ele é feito por um processo de beneficiamento. O que é isso? O metal é trabalhado, né, por diferentes formas, né? Exemplo. Por exemplo, eu coloquei aí o ferro, né? Então, por exemplo, o ferro, lá quando ele é extraído das jazidas, né? Das jazidas, a gente não pode esquecer que a extração desses minérios levam a impactos ambientais, né? A gente não pode esquecer disso. E aí a gente consegue trabalhar com obter diferentes tipos de produtos. O ferro, né, assim como o alumínio, né, que tem essa capacidade, né, de se moldar, de se transformar em outros materiais, por exemplo, aí em escada para o alumínio, ferro aí para uma barra. Assim como, por exemplo, o cobre, né, que o cobre já tem uma outra característica, ser condutor de eletricidade, por isso que é muito utilizado em fios de cobre. Então esses são os tipos de metais que também é um tipo de produto que faz parte, hein, desses materiais, dessas cadeias que a gente está falando. Exemplo também, um diferente, que esses são encontrados no estado sólido, uma exceção, né, que o mercúrio já não vem nesse estado sólido, não é encontrado dessa forma.
Sobre esses metais, a gente não pode esquecer também da reciclagem que entra aí no alumínio, né? Vocês já devem ter ouvido falar, já viram a questão do alumínio. Nisso o Brasil, ele desponta, né? Na questão da reciclagem do alumínio, a gente consegue reciclar quase que todo esse alumínio aí, e isso é uma coisa boa, é muito eficiente esse processo aí de reciclagem. E para encerrar, a gente tem o vidro. O vidro, não sei se vocês sabem, a matéria-prima lá que vem da sílica, o constituinte dela é areia. E aí qual é o probleminha, gente? Pra gente retirar areia, geralmente se retira perto de rios, né, as margens de rios, e aí isso leva um monte de problema ambiental, porque pode diminuir a água disponível, né, isso pode causar poluição da água, o assoreamento do rio, o que é isso, né, pode aumentar o nível do rio por conta de deixar despejo de sedimentos, né, diminuir aquela mata que fica ao redor do rio, enfim, né, ter aí um problema para os organismos aquáticos que vivem, então gera um monte de impacto também para quando se vai produzir esse material. O que é o ideal? A reciclagem. Para esses todos materiais que eu falei, eu não estou nem citando a questão de, vamos pensar assim, quanto tempo esse material vai se decompor na natureza? Vamos ter consciência de que isso não deve nem ser pensado, porque essa videoaula não é para você pensar se nenhum desses materiais ser jogado na natureza para ser decomposto. E quero deixar isso bem claro. Todos esses materiais que eu tô falando para vocês, a gente tem que pensar numa forma deles não irem parar na natureza, entendeu? Então não há para pensar que fique lá 500, 800 anos para se decompor. Eu não quero isso, eu quero que eles não cheguem lá. O vidro muito menos, né? Então o vidro, ele a gente pode reutilizar de diversas formas, né? O vidro, quando ele é aquecido, que até tem uma imagem aí da reciclagem, a produção dele, ele é aquecido, se transforma, ele pode ficar de outras formas. É importantíssimo o processo de reciclagem dele, aquelas garrafas, né, que se utiliza como retorno, né, as retornáveis. Então, não há necessidade, né, de desperdício disso. A gente precisa mesmo utilizar da reciclagem dessas práticas conscientes. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido um pouco do assunto. Qualquer dúvida, só me chamar por aqui. Até mais!